Acabei de ter uma conversa de mais de 1 hora com um amigo de infância e esses são os 3 insights que eu tenho para passar para você que está assistindo esse vídeo aí. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like aí no vídeo também para o YouTube entregar isso para mais pessoas, porque ele vai ver que esse conteúdo é relevante. E se você quer que eu publique mais conteúdos, mostrando um pouco sobre a rotina de um empreendedor, jovem empreendedor digital, que viaja o mundo, nesse momento aqui eu tô gravando esse pôr do sol da Albânia, viaja o mundo, crio negócios, produtos, trabalho com internet. Se você quer aprender a fazer isso aí também, acompanha esse canal, já se inscreve aí no canal e me segue lá no Instagram também, tá aí o link na descrição. O primeiro insight é o seguinte, vou ser bem direto ao ponto. É muito importante que você tenha amizades que sejam independentes de condições. O que quer dizer isso? Cara, durante a sua vida e todos os momentos que você for crescendo aí, as fases que você for passando, você vai ter condições diferentes. Vai ter um momento da sua vida que você vai estar mais amigável. Vai ter outro momento da sua vida que você vai estar mais fechado, assim, sabe? Vai ter outro momento da sua vida que, cara, você não quer papo com ninguém. Vai ter um momento da sua vida que você está quebrado. Vai ter um momento da sua vida que você vai estar doente. Existem vários momentos da sua vida e é inevitável que você passe por cada um desses momentos. Você consegue evitar muita coisa na sua vida. Se você não se envolver com drogas, se você não casar com a pessoa errada, se você escolher estar no ambiente correto, você vai conseguir evitar muitas coisas. Mas tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que você não consegue simplesmente escolher. E é muito importante que você tenha amizades que estejam contigo independente da condição que você está vivenciando. E existe um aspecto específico nessa amizade que é o seguinte. Eu tava conversando com esse meu amigo hoje, dia que eu tô gravando esse vídeo é 24 de novembro, o aniversário dele foi 7 dias atrás. Quando eu entrei na chamada com ele, eu sabia que o aniversário dele era em novembro. Eu não sabia o dia exato. Falei, cara, foi seu aniversário, né? Parabéns pra você. E, cara, por muito tempo da minha vida, eu tive amizades que se eu errasse a data do aniversário delas, meu irmão, eu tava ferrado. Entendeu? Tipo assim, era sem olhar no rosto. E se eu não desse um parabéns naquele dia, meu Deus, o mundo vai acabar. E a verdade, você vai crescendo e você vai entendendo que uma amizade verdadeira não é a amizade que vai lembrar exatamente da data do seu aniversário. Isso é importante para algumas pessoas, sem dúvida. E você pode fazer isso. Mas existem pessoas que simplesmente vão ter dificuldade disso. A amizade é muito mais do que isso. Uma amizade verdadeira é aquela que vai estar contigo, independente da condição que você esteja. E estar não significa apoiar e mandar mensagem, até porque tinha anos não, meses, que a gente não trocava uma ideia séria, parava e conversava assim. Mas, cara, quando tu senta e troca aquela ideia, você fala, pô, essa pessoa, ela realmente está comigo. Ela realmente tá fechada comigo, independente da condição que eu estiver. Então, esse é o primeiro insight que eu tirei. O segundo insight, eu anotei eles num papelzinho aqui, tá? É o seguinte. Eu tava conversando com esse meu amigo e ele falou, cara, você sabe, né, que muitas pessoas falaram algumas coisas de você, sobre o que você fez, e tal, isso, aquilo. E eu admiro muito você porque, cara, você tá vivendo a sua vida e você tá fazendo as coisas que você realmente decidiu fazer, escolheu fazer. E o segundo insight é o seguinte: ninguém se importa com você. As pessoas, elas vão falar de você por alguns 1 ou 2 minutos do dia delas, mas depois ela vai viver o completo dia dela sem se ligar se você existe ou não. Esse é um insight muito importante que eu demorei para ter, e quando eu me libertei disso, meu irmão, você voa, porque você sabe que as verdadeiras pessoas que servem para avaliar você ou não, elas não vão ligar para o que você fez, deixou de fazer ou banana. Ela vai ligar para o resultado. Como que você analisa um fruto de uma árvore? Pelo resultado. Se você vira para uma árvore e fala, você tá feia, ninguém liga, cara. Ninguém liga. Agora, se aquela árvore não dá fruto, se aquela árvore não dá resultado, aí sim, ela tá no caminho errado. Aí sim, ela não tá cumprindo a principal função a qual ela veio. Então, reputação depende muito de quem tá olhando. Pô, a reputação minha para uma pessoa pode ser X, para outra pessoa pode ser Y, fazendo a mesma coisa, executando exatamente a mesma coisa. As pessoas vão ter visões diferentes. Então, a sua reputação
ninguém importa com isso. Você precisa dar resultado. Reputação ela é pautada em resultado, não nas ações que você executa ou não. Quando você se liberta disso e para de ligar para o que as pessoas vão se importar com você, porque elas na verdade vão se importar com você por 1 ou 2 minutos, enquanto elas estiverem falando de você, e depois elas vão cagar para o que você faz na vida ou fez, deixou de fazer, você começa a ter mais resultados. Você para de ligar para as ações e começa a enxergar que uma árvore ela é avaliada não se ela é bonita ou feia, se ela tem um caule grosso ou fino, mas sim pelo resultado que ela dá. E a terceira e último insight, é o maior insight aqui desse vídeo, que eu quero passar para você, por isso que eu deixei ele por último, é que liberdade vale mais do que o dinheiro. E quando eu falo liberdade, tem muita gente que vai pensar em diferentes tipos de liberdade, até porque existem esses diferentes tipos de liberdade. Existe a liberdade financeira, que é aonde, no coletivo do brasileiro, é muito interessante, né? Eu viajo o mundo e converso com gente de diferentes locais do mundo. E não é todas as nacionalidades do mundo que tem esse mesmo sonho, que eu bato no martelo e falo que todo brasileiro tem esse sonho, de ficar rico, cara. De ficar rico. O sonho do brasileiro é ficar rico. O sonho do brasileiro é enriquecer. E a primeira liberdade que você talvez está pensando, quando eu falo liberdade, é liberdade financeira. Essa é uma liberdade, sim, e dá para você alcançar ela em diferentes locais da vida, executando diferentes coisas. A segunda liberdade é a liberdade geográfica, é você estar aonde você quiser, no momento que você quiser. E a terceira liberdade é a liberdade de tempo. É aquela que você tem tempo suficiente para fazer o que você quiser fazer. Mas existe um quarto tipo de liberdade que eu quero falar aqui contigo, que é meio que a junção dessas três liberdades, que é a liberdade migratória. Eu dei esse nome para ela aqui, acabei de inventar esse nome. Mas o que é a liberdade migratória? Durante todo o meu tempo trabalhando no mercado digital, eu fiz inúmeras coisas. Hoje se completam 5 anos que eu trabalho no mercado digital, esse ano de 2024. E, cara, eu prestei serviço, eu fiz design, eu fiz suporte ao cliente na primeira empresa que eu trabalhei CLT, eu desenvolvi página, eu fui lançador, enfim, fiz inúmeras coisas dentro do mercado digital. Porém, quando você tem liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo, você pode migrar de uma coisa para outra sem ser um peso. Esse meu amigo, ele trabalha em uma empresa física, X horas do seu dia, e ele quer fazer uma transição para o digital. Eu falei com ele, fui bem honesto, cara, você vai ter algumas dificuldades no início, principalmente por quê? Porque o tempo que você tem, você está desenvolvendo nessa empresa, você está trabalhando lá e tal, isso, aquilo. Agora, quando você tem essa liberdade migratória, você consegue dar all-in e mudar completamente a rota do que você está vivendo ou fazendo, simplesmente de uma hora para outra. E o mais interessante é porque isso tem relação sim com liberdade financeira, né? Pô, você precisa de dinheiro para fazer isso, Gabriel. Não dá para você fazer sem dinheiro. Você precisa de tempo para fazer isso. Você precisa de poder se locomover para você fazer isso também, ter liberdade geográfica. Mas, cara, a liberdade mais importante que eu diria para você fazer essa migração é a liberdade emocional. E o que é a liberdade emocional? Ponto 1 é você não estar preso em outras pessoas. É você não estar grudado em alguém, tipo assim, meu Deus, se eu fizer isso aqui, essa pessoa vai ter um desapontamento quanto a mim. Que é o que eu falei no ponto 2 ali, que as pessoas não ligam para a reputação, mas sim para o resultado. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é quanto a você em relação a si mesmo. A liberdade emocional, ela diz muito sobre isso. Por quê? Porque você tem que estar bem consigo mesmo. Não adianta você tentar fingir para si mesmo que você está bem consigo mesmo, porque não tem como fingir quando só existe nós e nós. Mas, se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai conseguir fazer essa migração. Você vai ter medo de dar esse all-in. Você vai ficar com o pé atrás. Vai te faltar coragem de fazer aquilo realmente acontecer. Essa é a verdade. Nessa conversa que eu tive, rápida, de 1 hora, né? Eu falo que foi rápida porque, enfim, tinha muito tempo que a gente não conversava. Eu tirei esses 3 insights e eu queria que você aprendesse com isso, principalmente com o último. Liberdade emocional é mais importante do que geográfica, financeira e de tempo. Se você controla as suas emoções, não está grudado em alguém e sabe conviver muito bem com as suas próprias decisões, meu irmão, tu voa. Tu voa. Porque você vai ter muita facilidade para se mover.
E quem se move consegue ter resultado mais rápido. O fruto não cai longe do pé, eu não canso de falar isso. Portanto, o quanto antes você se mover dos ambientes que te prejudicam, quanto antes você vai ter resultado. Um abraço aqui diretamente da Albânia para você. Espero que esse vídeo tenha agregado em alguma coisa. Tamo junto. Até o próximo.